Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver, não sei por que eu fui te dar o meu amor, se você não dá valor ao que sinto por você. Eita, rapaz! Será que você já tem alguém que, como eu, sofre por você também? Ou será que você não tem coração e não sabe o que é paixão? Será que não ama ninguém? Eita, brasa do forró! Cuidado, o mundo dá muitas voltas e quem sabe você gosta de alguém que não te quer. Rapaz, o brasa do forró é show de bola. E aí a gente vem trazendo brega, e brega, e brega. Eu digo, não, hoje eu vou trazer um negócio diferente. Trazer um forrozinho que todo mundo conhece, que todo mundo gosta, que eu acabo aqui disser que brega, ou que brasa do forró não é bom, então ele não sabe o que é forró. Quem é que nunca dançou aí ao som dos brasas do forró, hein? Muito bem, galera, é sexta-feira, 9 de setembro. Hoje nós vamos trabalhar o tema que eu disse para vocês na nossa aula de ontem, relacionando a bactérias, né? Organizando a diversidade dos seres vivos. Deixa eu mandar um abraço aqui para os polos que já estão conectados conosco. Jeromênia, São Gonçalo, São Miguel da Baixa Grande. Um abraço aí para o Gabriel, que já está também conectado conosco, tá? Sejam bem-vindos todos vocês. E dúvidas, é claro, eu não preciso nem pedir que você, por favor, escreve aí, seja no IPTV, seja pelo YouTube, não interessa, mas se está com dúvida, coloca. O importante é não voltar para casa com dúvida. Isso é que está proibido aqui. Beleza? Vamos lá então, galera? Vamos lá para nossa aulinha de hoje, né? Tá aqui, ó, 9 de setembro de 2022, organizando a diversidade dos seres vivos. Tá certo? Então tá aí a nossa aula de hoje. Tá aqui o roteiro, né, da nossa aula. Objeto conhecimento, organizando a diversidade dos seres vivos. Objetivo, compreender a importância biológica das bactérias, suas principais características, sua correta classificação, seu modo de reprodução, que é o que nós vamos trabalhar, tá? Na nossa aula de hoje. Beleza? Então tá aí, ó. Vamos começar pelas características gerais. Você vai dizer, mas professor, as características gerais nós vimos ontem, certo? E é verdade mesmo. Nós vimos na nossa aula de ontem, é verdade. Mas não nos custa nada lembrar, trazer aqui à memória aquelas características que nós estamos estudando, né? Que são referentes às bactérias, aos moneras de um modo geral. Não custa nada para a gente. Então, o primeiro ponto, dizer que eles são organoides, seres unicelulares. Eles não têm organoides membranosos, né? Não tem. Aliás, já vou logo antecipando aqui, aproveitando que eu falei aqui do nome organoide. Então, eles não têm organoides membranosos. Professor, por que os representantes do reino Monera não possuem organoides membranosos? Por causa desse ponto aí que eu acabei de sublinhar para você. Ou seja, eles são o quê? Organismos procariontes.
Então, como eles são procariontes, eles não têm organóides membranosos. Na verdade, o que eles têm? O que eles têm de organóides são apenas os chamados organóides não membranosos. Então, eu vou encontrar o que aí? Eu vou encontrar ribossomo, né? Eu vou encontrar um centríolozinho. Eu vou encontrar, claro. O que mais? Eu vou encontrar plasmídio, que é um pedaço de DNA circular que se solta da própria bactéria, né? Isso daí eu vou encontrar. Mas eu não vou encontrar organóides membranosos, como, por exemplo, lisossomos. Não vou. Cloroplasto, mitocôndria, não vou. O que mais que eu não vou encontrar? Não vou encontrar também complexo golgiense, retículo endoplasmático. Nem o liso, nem o rugoso. Então, isso aí eu não vou encontrar. Com certeza. Tá? Por quê? Porque eles são procariontes. E em organismos procariontes, eu não vou encontrar nada disso. Tá bom? Show? Show de bola. E o reino Monera é o único reino procarionte da Terra. Então, toda vez que, de alguma forma, nós falarmos sobre procariontes, obrigatoriamente eu estou falando do reino Monera. Obrigatoriamente eu estou falando do reino Monera. Então, de novo, toda vez que eu falar sobre procariontes, obrigatoriamente eu estou falando dos representantes do reino Monera. Sempre. Porque só tem eles que são procariontes. Beleza? Muito bem. Possui seres anaeróbios e seres aeróbios. Vamos entender isso aqui? Vamos lá? Olha só. Organismos anaeróbios. Organismos aeróbios. Quem são esses caras? Organismos anaeróbios são aqueles que não resistem na presença de oxigênio. Organismos aeróbios são aqueles que só existem se tiverem na presença de oxigênio. Nós somos aeróbios. Se não tiver oxigênio, a gente morre. Aeróbio. Mas existem bactérias, por exemplo, que na presença de oxigênio elas morrem. Elas precisam estar em ambientes sem oxigênio. Exemplo, a bactéria do tétano, Clostridium tetani, que nós vimos ontem. A bactéria do tétano, ela é anaeróbia. Então, quando você se fura com um prego, se o furo for uma coisinha de nada, às vezes nem é um furo, é um arranhãozinho, a possibilidade de infecção pela Clostridium tetani é praticamente zero. Por quê, professor? Porque são bactérias anaeróbias. Anaeróbias. Então, como foi muito superficial, muito embora elas estejam ali, a possibilidade de haver a formação de um tétano, por exemplo, é praticamente zero. É praticamente zero. Possibilidade de haver tétano ali é praticamente zero. Tá bom? Então, são bactérias anaeróbias. Muito bem. Possuem seres heterótrofos e autótrofos. Professor, diz pra gente aí qual é a diferença. Autótrofo e heterótrofo. Organismos autótrofos, aqueles capazes de sintetizar o seu próprio alimento. Né? Esses aí são autótrofos.
Nós temos aí os autótrofos que podem ser fotossintetizantes e os autótrofos que podem ser quimiosintetizantes, tá? Beleza? São parasitas intracelulares. Algumas nos trazem benefícios, tipo as que estão em nosso intestino. Por exemplo, né, professor? Exatamente, Gabriel. Agora, parasitas intracelulares não são todos, tá? Não são todos. Nós temos vários. Quem é parasita intracelular obrigatório, ó a palavra, obrigatório, aí são os vírus, esses aí são obrigatórios, realmente, tá? Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima. Possuem parede celular composta de peptidoglicano. Peptidoglicano, esse cara eu não encontro em qualquer lugar, tá? Eu não encontro em qualquer lugar. Eu vou encontrar, por exemplo, sabe aonde? Lá em bactérias, mas eu não encontro em vegetais, né? E tem parede celular. Eu não encontro em fungos e tem parede celular. Mas nas bactérias, esse composto formado de um peptídeo e de um carboidrato, essa misturinha, aí eu vou encontrar lá em bactérias, com certeza. Tranquilo? Exemplo de seres desse reino. Então, como exemplo de seres desse reino, nós temos o quê? As arqueias, as bactérias e as cianobactérias. Aqui nós já temos a divisão, essa classificação aqui. São as chamadas, as cianobactérias, né? Ciano quer dizer azul. Esse prefixo aqui, ciano, quer dizer azul. Tá? Cianobactérias. Algas azuis. E, evidentemente, tem sua importância, porque são organismos que são capazes de produzir, gerar, né, algumas doenças. Então, tem vários indivíduos que vão aí fazer com que muitos indivíduos aí venham a morrer, a falecer até, por conta de doenças bacterianas, de uma sepse, por exemplo, né? Mas doenças bacterianas são as mais diversas que nós temos. São as mais diversas, tá? Pode ter certeza disso. Muito bem. Eu tinha mostrado para vocês na aula passada, na de ontem, uma imagem envolvendo as bactérias. Beleza, sem problema nenhum. Eu estou mostrando uma outra imagem para a gente poder recordar aqui, tá? Estou mostrando para você uma outra imagem. Estrutura típica de uma célula procarionte, representada por uma bactéria. Representada por uma bactéria. Tá aí uma bactéria. Eu estou mostrando esses pelinhos aqui, que são chamados de fímbrias. Fímbrias, tá? Logo abaixo, aonde as fímbrias estão ligadas, eu tenho bactérias encapsuladas. Abaixo da cápsula você tem a parede celular. Só abaixo da parede celular é que você tem o quê? A membrana plasmática. Perceba que bactéria tem estrutura de locomoção na forma de quê? Flagelo. Então, a bactéria, ela tem essa estruturinha aqui na forma de flagelo, que é uma estruturazinha de locomoção. É a estruturazinha de locomoção. Ajuda na bactéria na hora de locomover. Tá bom? Na hora de locomover. Então, significa que quando você tem esse flagelo aí, nem sempre, isso daí nem sempre é obrigatório, tá? Na bactéria, mas quando tem esse flagelozinho aí,
ele é o grande responsável pela locomoção da bactéria, tá certo? É o grande responsável pela locomoção da bactéria. Tranquilo? Nós temos, então, os ribossomos, organoide. Olha, professor, o senhor disse que ele não tinha organoide? Não, eu disse que ele não tinha organoide membranoso. Você não me ouviu dizer que eles não tinham organoides. Você me ouviu dizer que eles não tinham organoides membranosos. Organoides membranosos eles não têm, de fato, tá? De fato, eles não têm. Então, os ribossomos estão aí. São organoides, mas não são membranosos. Professor, o que o ribossomo faz? Então, galera, o ribossomo ele é o responsável. Deixa eu só apagar isso aqui. Vai ficar melhor para a gente poder entender. Função dele, síntese proteica. Pronto. Função dos ribossomos, síntese de proteínas. Está aí. E a bactéria precisa, né, gente? O procarionte, de um modo geral, precisa, né? Por quê, professor? Porque o processo de síntese de proteínas é quem vai dar a formação estrutural da bactéria. A bactéria só sintetiza suas proteínas se tiver ribossomo. Se não tiver ribossomo, ela não sintetiza proteína. Tem que ter ribossomo. Aliás, não é só ela que não sintetiza proteína, não, gente. Tá? Não é só ela que não sintetiza proteína. Ninguém mais, se nós não tivermos ribossomos, sintetiza proteína. Ninguém. Ninguém sintetiza proteína. Então, se você for parar um pouco para raciocinar, para observar, para analisar, nós vamos ver que a síntese proteica é a base. E isso é feito pelos ribossomos, sem dúvida. Tá? Nós temos claramente aqui o citoplasma, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, citoplasma, que é o organoide, que é a estruturazinha interna, a parte interna, tá? Parte interna esta, que vai abrigar, né? Todas as estruturas da bactéria. A bactéria é um ser unicelular, como eu coloquei para você aqui, ó. Deixa eu voltar. Olha aqui, ó. É um organismo unicelular. Tá aqui, ó. Né? Unicelular, tá aí. Então, como é unicelular, a célula é o próprio organismo. A célula é o próprio organismo. Tá? O próprio organismo representa a célula. Organismo unicelular. Tá bom? Beleza? A bactéria também tem cromossomo. Cromossomo, lembrando, é o material genético. Em outras palavras, cromossomo é formado de quê? Cromossomo é formado de DNA. Cromossomo é formado de DNA. Cromossomo é formado de DNA. Ácido desoxirribonucleico. Tranquilo? Beleza? Formado de DNA. O DNA é que vai dar origem ao cromossomo. Ele todo enroladinho e tal e coisa, é que vai dar origem ao cromossomo. Tá? Muito bem. E nós temos aqui um pedaço desse DNA que se soltou e ficou circularzinho. Plasmídia é um pedaço de DNA
circular. Olha ele aqui, ó. É o plasmídio. É esse cara aqui, ó. Plasmídio é um pedaço de DNA circular. Então, nós temos aqui, num total, né, esses organoides, essas estruturas aí, de organoides, que a gente sabe que é cada uma dessas coisinhas que você está vendo aí é extremamente importante para a bactéria. É um organismo simples, mas que apresenta estruturas com grande e importante função. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vamos estudar um pouquinho sobre a fisiologia das bactérias, vamos? Vamos estudar? Eu coloquei para vocês aqui o processo de nutrição. Aí você vai dizer, professor, mas peraí. A gente sabe que a bactéria, que as ciano, por exemplo, elas fazem fotossíntese. Pois é, tá aqui, ó, justamente isso que eu coloquei, ó. Equação geral da fotossíntese, olha aí. Olha isso aí. Né? Olha isso aqui, ó. Tá vendo? E aqui também, ó. Pronto. Então, nós temos ao todo aí esses 3 padrões de nutrição bacteriana. Equação geral da fotossíntese, sulfobactérias, né? Que vão decompor o H2S, que é o ácido sulfídrico, tá? E cianobactérias, algas e plantas clorofiladas, que também vão fazer uma importante função, no caso aí, de bactérias que também têm capacidade de sintetizar, vamos dizer, o nosso querido alimento, né? O próprio alimento. Tá bom? Como é que isso acontece, hein, professor? Como é que isso acontece? Vamos lá. Vou começar aqui pela fotossíntese. CO2 mais água, que é H2O, né? Porque a gente teve um erro aqui. Mais energia da luz, né? Se você tem, por exemplo, 6 CO2, você vai ter 12 H2O. Porque o fator multiplicador aqui é 1. E aqui é 2, ó, fator multiplicador. Na presença da energia da luz, né, você vai ter aí C6H12O6, porque lembra, o fator aqui é 1. Então, se o C é 6, o H2 vai ser 12, que é 6, e o O também vai ser 6. Então, C6H12O6. Mais 6H2O mais 12 oxigênio. Esse A aí é oxigênio, tá? É o oxigênio. 12O2. Significa que nós temos aqui uma bactéria, né, que é capaz de gerar seu próprio alimento, organismo autotrófico, a partir dessa relação do processo de fotossíntese. Tá? Em sulfobactérias, você tem aí o sulfeto de hidrogênio, né? 6CO2 mais 12H2S. Opa, aí a coisa mudou, tá? Mais energia da luz, gerando uma molécula de glicose, mais 6 de água, mais 12 de enxofre. Aqui são bactérias que a gente chama de sulfobactérias.
sulfonadas, né? Bactérias que decompõem, que para produzir a glicose, seu próprio alimento, elas usam o sulfeto de hidrogênio. A diferença é essa. Aqui você tem um processo muito parecido. Enquanto aqui no final você tem formação de oxigênio, que no final você tem a formação de enxofre. Tá? O que mais, professor? Então nós temos aqui, ó, cianobactérias, algas e plantas clorofiladas, realizando o processo aí total de fotossíntese, produzindo glicose, produzindo água e produzindo oxigênio. Ou seja, a nutrição aí, ela é extremamente conhecida. Tem nenhuma dificuldade aí para nós. Quanto ao processo de nutrição, não. Nenhuma novidade. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Continuando a fisiologia das bactérias, a gente tem aí o processo de quimiossíntese. Quimiossíntese é fotossíntese, não é a produção de alguma coisa na presença da luz. Foto quer dizer luz. Aqui é a produção de alguma coisa na presença de químio, na presença de uma substância química. E essa substância química, qual vai ser? Aí depende. Nós estamos falando de quimiossíntese. A quimiossíntese é um processo que ocorre com a presença de uma substância química, que nesse caso é um composto inorgânico. É um composto inorgânico. Então eu tenho aqui, ó, composto inorgânico mais O2, oxigênio, produzindo um composto inorgânico oxidado, mais energia. Professor, essa energia está na forma de quê? Essa energia está na forma de ATP, adenosina trifosfato. É que, na verdade, a quantidade de ATP produzido aí, na quimiossíntese, é muito menor, tá certo? Do que, por exemplo, na respiração celular. Por quê? Porque a respiração celular é um processo mais bioenergético. É um processo que tem uma maior produção de energia, tá? Então é óbvio que a quantidade aqui é menor, tá? Mas que ela produz. Tá bom? Muito bem. Aí você tem, ó, segunda etapa. Esse é o processo. Daqui, eu vou passar para a segunda etapa, ó a setinha. Eu vou fazer reagir gás carbônico e água para produzir o quê? Carboidrato. Ah! Agora eu tenho a produção de carboidrato. Essa produção de carboidrato, ela é super importante. Por quê, professor? Porque é o alimento da planta. Via de regra, C6, H12, O6. Então, é, sem dúvida nenhuma, extremamente importante que você saiba que o processo de formação do carboidrato, que nesse caso é a glicose, tá? Deixa eu colocar isso aqui. Esse caso aqui é a glicose, né? Nesse caso aqui é a glicose. Você tenha aí um elemento, uma substância que possa ser utilizado como fonte de energia. Gabriel está colocando aí que lembrou do ciclo de Krebs. É nesse rumo aí, Gabriel. O que mais? Com gasto e ganho de energia. Isso. Gabriel, o metabolismo é uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. Você não só produz, você também não somente gasta. Você gasta e você produz. Por exemplo, um empresário, para poder ganhar dinheiro, ele tem que investir. Então, primeiro ele gasta, que é o investimento. Depois ele ganha, que é o retorno. Do mesmo jeito é o metabolismo.
O metabolismo, ele investe. Investe como? Fazendo reagir, por exemplo, no caso da respiração celular, glicose e oxigênio, produzindo gás carbônico, produzindo água e produzindo energia na forma de ATP. Então tem que ser assim, beleza? Tranquilo. Vamos lá então. Olha o processo de respiração. Professor, que negócio legal. Respiração das bactérias. Como assim? Respiração das bactérias. Respiração celular, né, gente? Claro. Você não tem bactérias respirando de outra forma, senão através do processo de respiração celular. Você não tem. De jeito nenhum. Então você tem aqui, ó. Eu coloquei para vocês 3 situações. Situação 2, situação 3. Situação 1, bactérias aeróbias. Situação 2, bactérias anaeróbias obrigatórias. Situação 3, bactérias anaeróbias facultativas. Então, se você perceber, a que se dá melhor no processo de distribuição aí são as chamadas anaeróbias facultativas. Professor, por quê? Ora, perceba que as anaeróbias facultativas, elas trafegam em todos os lugares aqui, ó. Todos os lugares. As anaeróbias facultativas, elas trafegam em todos os lugares, galera. Todos. Sem exceção. As que são aeróbias, somente onde tem fonte de oxigênio. Você vê que tá oxigênio é a partezinha rosa. É o rosa o próximo dele. As que são anaeróbias obrigatórias, significa que elas só podem viver em ambientes sem oxigênio. Quer dizer, gente, ó, preste atenção. Se nós estamos falando de bactérias que são aeróbias, anaeróbias, a gente já sabe. Aeróbias tem que ter oxigênio, anaeróbia não pode ter. E a facultativa, você consegue que essas bactérias trafeguem nos dois ambientes. Tá bom? Show? Show de bola. Reprodução assexuada. Ah, papai, aí o negócio é diferente. Aí a coisa é diferente. Nós trabalhamos nas aulas, foi na aula de ontem, no caso, né? Trabalhamos na aula da semana passada, processo de reprodução, você lembra disso? E ontem também, na aula de ontem também, nós trabalhamos essa reprodução aí. Então, mas o que eu quero que você observe é o seguinte. Preste bem atenção a isso aqui. Vocês devem estar vendo aí que todos essas bactérias aí, são todos os organismos procariontes, são também, olha de onde é que eu estou partindo, todos eles, bactérias e cianobactérias, são ao mesmo tempo procariontes e unicelulares. Procariontes e unicelulares. Todos são procariontes e são também o quê? Unicelulares. Todos. Então significa que se você pegar, por exemplo, aqui, ó, a bactéria original, que é essa bichinha aqui, ó, e essa bactéria se reproduzir, tá? Você tem passando para cá, a bactéria duplicou o material genético,
Olha como é que ele era. Olha agora como é que ele está. Ela duplicou o material genético. Está aí. E agora esse material genético separou. E a bactéria está começando a se separar também, se dividir, fazer uma fissão. Beleza? Aqui mais ainda. E ao término do processo, você tem uma separação. Aqui. Pronto. E eu tenho, ao término deste processo, duas bactérias chamadas de filhas. Beleza? Ou seja, quando eu tenho a bactéria dividida, eu também divido o organismo. Porque a célula é o próprio organismo. O André está dizendo que parece um amendoim. Esse aqui, André, que parece amendoim, ó. Esse aqui está parecendo mais. Ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Opa, botei foi errado aqui. Borracha. Pronto. Essa aqui, ó. Parece um amendoinzinho, né? Os dois bichinhos aí. Interessante, realmente. Parece, certeza. Então, observe aí o processo como é que é. Observe aí o processo como é que é. Na hora que elas estão se dividindo, você tem a bactéria. A célula dividiu? Dividiu. Então, a bactéria também dividiu. Simples assim. Simples assim. Beleza? Não tem dificuldade nenhuma aí, não. Tranquilo? Posso passar? Então, vamos lá. Mas temos também outras formas dessa bactériazinha do buchão se dividir. Tem outras formas. Tem outras formas. Quais, professor? Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, a transformação bacteriana. Meu Deus, transformação bacteriana? Como assim, né? Como assim, transformação bacteriana? Nós temos aqui uma bactéria, tá aqui, ó. Uma bactéria que vai absorver o DNA de bactérias mortas. Vai absorver o DNA de bactérias mortas. Por exemplo, você tem uma determinada bactéria, ela se encontra num determinado ponto, determinado local, e naquele local onde ela se encontra, você tem várias bactérias que antes viveram ali e que acabaram morrendo. Simples assim. Tá? Simples assim. E aí, se você observar com mais cautela, você vai ver que fica material genético de bactéria que está em decomposição ali naquele meio. Esse material genético será absorvido, um pedaço ou outro de material genético presente ali no meio, será absorvido, né? E uma vez que ocorre essa absorção, tá aqui, ó, essa absorção do material genético, essa bactéria agora passa a expressar aquele pedaço de bactéria, aquele pedaço de material genético. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, isso é chamado de transformação. Professor, a transformação é uma das maneiras através da qual uma bactéria pode adquirir resistência antibiótica? Resposta:
Sim. Resposta, sim. Com certeza. É uma das maneiras, uma das formas em que uma bactéria pode adquirir resistência antibiótica, tá? É uma das formas, é uma das maneiras como isso acontece. Tranquilo? Exatamente dessa maneira. Isso é importante, hein? Outra forma. Transdução, que ela lá é a transformação, essa aqui é a transdução. Para isso, eu preciso de uma coisa chamada vetor. V de vetor, V de vírus, lembra? O vírus, como por exemplo o bacteriófago, vírus que ataca a bactéria, é um vírus que está relacionado a bactérias que, ao serem infectadas, como o vírus é um parasita intracelular obrigatório, né? O que vai acontecer? Esse vírus vai introduzir seu material genético lá na bactéria, né? Ao introduzir esse material genético na bactéria, ele irá ser incorporado ao material genético dela, da bactéria, e daí, a partir de então, o vírus, o material genético viral, vai utilizar o material genético bacteriano para sintetizar novas cápsulas, que, no frigir dos ovos, é uma estrutura proteica, então tem que fazer síntese proteica. Ao término de tudo, você tem aí, portanto, uma bactéria, né, que vai ser, nesse caso aí, você tem dois caminhos, ou ciclo lítico ou ciclo lisogênico. Lítico, quando não ocorre lise da bactéria. E o ciclo lisogênico, você tem aí uma situação onde os dois tipos, um vírus, dois vírus, três vírus que estiverem ali na bactéria, eles vão conseguir sintetizar cápsulas de natureza proteica. E aí as bactérias podem vazar dali. Tá? Então nós temos, portanto, uma outra forma que é a transdução. E a última, conjugação. Conjugação bacteriana. Como é que é isso, hein, professor? Conjugação bacteriana. Conjugação bacteriana é quando você tem, por exemplo, uma situação onde as duas bactérias que vão fazer essa conjugação, tá? Elas acabam se juntando, criando uma ponte citoplasmática chamada de pilissexual. Pilissexual. E essa ponte citoplasmática permite, como toda e qualquer ponte, a passagem de substâncias de um lado para o outro. Tá? A passagem de substâncias de um lado para o outro. Isso é chamado de pilissexual. Beleza? E aí, com isso, essa ponte permitindo a passagem de substâncias, pronto. Acabou, meu amigo. Cerrou a conversa. Eu tenho agora a passagem de substâncias de um lado para o outro. De um lado para o outro. Isso é o que a gente chama de conjugação. Beleza? Show de bola? Lindo, lindo, lindo. Eu trouxe aqui para vocês novamente algumas doenças, tá? Algumas doenças bacterianas. Eu acho que é importante para você, tá? Novamente, falei de algumas aqui, algumas eu repeti, outras não, tá? Nós temos aqui a tuberculose, Microbacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. Bacilo de Koch, bacilo de Koch. Por que o nome, professor? Bacilo de Koch.
Koch é o nome dado em homenagem ao seu descobridor, Robert Koch, tá? Então, por isso o nome bacilo de Koch. Tranquilo? Bom, a tuberculose, primeiro dizer o seguinte, que tuberculose, volta aqui para mim, o Isnaba Dornelles, por favor. Primeiro dizer que a tuberculose, ela não ocorre apenas no pulmão, tá? Volta aqui, Isnaba. A tuberculose não ocorre apenas no pulmão. Ela também ocorre na verdade, ela ocorre em qualquer outra área. Volta aqui para mim, por favor, Isnaba. Em qualquer outra área do organismo. Qualquer outra área. Então, você pode ter, por exemplo, tuberculose. Pode voltar só para mim, por favor. Então, você pode ter tuberculose em qualquer área do corpo. Qualquer área do corpo. Não somente no pulmão. Volta aqui só para mim, por favor, Isnaba. Não somente no pulmão. Pulmão é óbvio, sem dúvida que é a parte mais, vamos dizer, a preferida. Pronto. Mas não é a única. Não é a única. De jeito nenhum. Você pode ter tuberculose em qualquer lugar do corpo. Tranquilo? Por isso é preciso ter cuidado. Tuberculose é uma doença que pode levar o indivíduo ao óbito, se ele não tiver cuidado, se ele não fizer um tratamento. Lembra que os poetas lá da literatura, os poetas românticos, época do romantismo, muitos morriam novos com tuberculose, não é? Doença que se espalhava facilmente, porque a forma de contágio é direto, com gota de saliva. Aí os caras compartilhavam cigarro, os caras compartilhavam copo de bebida, e aí um tinha tuberculose, o outro bebia no mesmo copo, pegava. Fumava o mesmo cigarro, pegava. Viviam ali próximo do outro, gotículas de saliva, que é normal que saia durante a fala, acabava indo parar no outro indivíduo. Ele inalava, ele colocava essa gotícula de saliva para dentro, pegava a doença também. E isso se espalhava. Por isso, muitos deles morreram novos, cara. Deveriam ter tido aí muito mais tempo de produção literária, mas morreram novos, morreram jovens, por causa dessa tal tuberculose. Sintoma, febre, tosse. Característica, hemoptise. O que é isso? É quando você escarra sangue. Escarra sangue. Não é? Não tem lá o Augusto dos Anjos, né? O poeta do escarro, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo ler para você aqui. Pronto, voltei. Só para ver se eu leio para você aqui um poema. Eu não sou professor de literatura. Se fosse, declamava aqui, né? A boca... Está aqui. Essa versos íntimos, o nome do poema, de Augusto dos Anjos, diz o seguinte: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão era pantera. Foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora, entre feras, sente inevitável necessidade
de também ser fera. Toma um fósforo. É a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Aqui é uma materialização, né, de como é que esse pessoal vivia. Um beijava a outra, aquela outra que foi beijada por aquele cidadão acaba beijando um outro depois. Um que estava fumando, pede o cigarro, me empresta aí teu cigarro, para dar umas 2 tragadas aqui, aí tragava ali 2, 3 vezes. Também pegava tuberculose, não é? Bebiam no mesmo copo. Então, esse aqui é um poema, Versos Íntimos, de Augusto dos Anjos, tá? Que demonstra claramente aí como era a vida desse pessoal, rapaz. Coisa doida isso, né? Tá vendo aí? O negócio é bacana, né? Para a gente poder demonstrar aqui a questão da tuberculose. Muitos deles morreram de tuberculose. Muitos. Pneumonia. O contágio é através direto de gotículas de saliva também, né? Streptococcus pneumonia, né? Sintomas: febre, tosse, dor torácica. A pneumonia ela é mais fácil de ser diagnosticada, até com uma radiografia de tórax, PA e perfil, póstero, anterior e perfil, você consegue visualizar o pulmão, né, esbranquiçado em padrão algodonoso, em padrão de algodão. E isso é característico da tuberculose, tá? Característica da tuberculose. Evitar contato com doentes, tratamento dos doentes de um modo geral, vacinar, são alguns cuidados que se deve ter. Tá? O que mais? A cólera. Cólera, causada por um vibrião. É uma bactéria em forma de vírgula. É o Vibrio cholerium. Contágio através de água e de alimentos contaminados. A bactéria está lá presente. Temos aí como sintomas diarreia intensa, vômitos, desidratação, tá? Desidratação. Prevenção, saneamento básico, higiene pessoal, com os alimentos, tratamento dos doentes, né? Muitos doentes aí, não tem jeito, gente. Se você trata o doente, né, já ajuda muito. Coqueluche, a Bordetella pertussis. Tem essa expressão ela é antiga, não é nova, não. Volta aqui, Isnamba Dornelles Lavoisier, para o nome do homem invocado. Isnamba Dornelles Lavoisier, nome invocado. Volta aqui, por favor. Teve um período que essa palavra era muito utilizada para se referir ao que estava em moda, né? O que estava em moda. Acaba de dizer assim: ah, meu amigo, esse negócio aí agora aí, ó, é a coqueluche do momento. Tem muita gente que não sabe nem o que é coqueluche, né? Coqueluche, pessoal, uma doença. É uma doença bacteriana. E, detalhe, é uma doença razoavelmente grave. Né? Contato direto com gotícula de saliva. O paciente sente febre alta, tosse espasmódica, tosse com espasmo. O que mais? A forma de prevenção, isolar, né? Isolar e tratar o doente. É o jeito. Tem outra saída? Isolar e tratar o doente. Mas, principalmente, pessoal, fazer a vacinação. A coqueluche, ela está no calendário nacional de vacinação. Então, você, querido, tá?
tem que ficar atento às datas no calendário de vacinação do seu filho e no seu calendário de vacinação. Às vezes a pessoa acha que porque é adulto não precisa mais se preocupar. Bom, essa aqui eu já tinha falado na aula de ontem, né? O tétano, que é o Clostridium tetani. Ferimento na pele através de perfuração profunda. Lembra que se trata de uma bactéria anaeróbia, por isso ela não pode ter oxigênio presente. Se tiver, ela morre, ela não suporta, ela não sobrevive. Tá? Sintomas, espasmos musculares e distúrbio respiratório, pode levar à morte, tá? Prevenção através de cuidados com os ferimentos, vacinação. Furou, cara, arranhou, perfurou na mão um pouco, não perde tempo não, sabe? Não dá bobeira não, porque se você fizer isso aí, vai sobrar para você, tá? Difteria, que é a Corynebacterium diphtherium. Contato direto com gotícula de saliva, o paciente tem febre, tem tosse, tem dificuldade respiratória. Então, professor, é uma doença que vai gerar problemas respiratórios? No caso da difteria, sim. Difteria, sim. Prevenção, tem vacinação para isso. E uma forma é isolar e tratar os doentes. Se você fizer isso, você evita o quê? Que essa galerinha toda continue transmitindo a doença. Continue transmitindo a doença. Então, a gente evita isso. De que forma? Isolando o paciente. Tratando o paciente. A partir do momento que ele começa a tomar a medicação, ele para de transmitir. Tá? Ele para de transmitir. Galera, volta para cá, Isnaba. Nós vamos agora para o intervalo. É rápido. São 3 minutos. Mas dá tempo para você ir ao banheiro, tomar uma água e voltar. Até já.